A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior, e é com alegria que nós damos continuidade à leitura e os comentários do livro de 1 Crônicas, graças a Deus, né? Pois bem, estaremos agora falando um pouco sobre a segunda parte do capítulo 22. Como Deus tem nos abençoado de forma grandiosa, né? Louvado seja o seu nome. Pois bem, nessa segunda parte nós falaremos mais sobre a instrução especial dada a Salomão, como também algumas questões acerca dos valores e da fortuna, né? Das riquezas que foram deixadas ali por Davi para a construção do templo. Davi agora, ele ordena a Salomão que ele construa a casa do Senhor. No processo, ele estende, né, a relação entre o templo e a aliança ao salientar a necessidade de se obedecer à palavra de Deus. Seja na profecia, seja na lei mosaica, o templo deve simbolizar a obediência de Salomão, tanto à aliança mosaica quanto à aliança davídica. A necessidade de que as condições da aliança sejam adequadamente mantidas, não anula a promessa incondicional de Deus. Ao contrário, a obediência leva as promessas de Deus a serem cumpridas. As alianças bíblicas eram de fato regularmente instituídas através de fé e obediência, de uma forma em que o Senhor seria o mediador da aliança. Em Gênesis, nós podemos ver isso na vida de Noé, como também na vida de Abraão. Em Êxodo, podemos ver isso com Moisés e até mesmo com o povo de Deus, o povo de Israel, de uma forma como um todo. Em Mateus capítulo 26, podemos ver Jesus como trazendo a nós a nova aliança. Neste caso, Davi e Salomão completam um ao outro no estabelecimento da aliança. Davi, por meio das suas conquistas e os seus preparativos, ou seja, o que ele levanta para construir o templo, os recursos levantados para construir o templo, e Salomão com a obra da construção propriamente dita, né? Louvado seja Deus. Dos versículos 11 ao 13 representam um gênero de instalação ou comissionamento composto de 3 componentes. O primeiro deles é a garantia do auxílio do Senhor, né? Onde o Senhor disse que ele seria com Salomão. O Senhor será contigo. E a segunda questão são o incentivo, que tu tenha êxito, seja forte e corajoso, não temas nem te desalentes. Podemos ver isso no versículo 13. A terceira questão é a instrução para empreender de forma maravilhosa a tarefa de construir a casa do Senhor. Essas frases particularmente lembram os desígnios de Deus a Josué, no final do livro de Deuteronômio e o início do livro de Josué. A forma desse gênero realmente é bastante flexível. O mais importante, ele reconhece que o chamado de Deus para qualquer tarefa invariavelmente inclui os meios como ela será realizada. Esses meios são transmitidos pelos dons da prudência e entendimento e por uma garantia da presença de Deus ao longo de todo o processo. O Senhor será contigo. Isso é uma coisa que nós precisamos ouvir, porque isso nos traz a certeza de que teremos vitória. Não é apenas um desejo convencional, mas é uma peça vital da teologia do Antigo Testamento. Ou seja, o Senhor será contigo, garante o sucesso final de Salomão. E antecipa a obra capacitadora do Espírito Santo que vai acontecer no Novo Testamento. O fato de que as instruções de Davi estão encerradas em uma oração por seu filho demonstra a sua própria consciência de que o templo só seria completo pela dependência do auxílio de Deus, ou seja, pela mão do próprio Deus realizando esta tarefa extraordinária. A provisão de Davi, no caso para Salomão, ela nos mostra que, por fim, ele descreve os preparativos de homens e materiais já iniciados, embora a comparação com os versículos 2 e 4, no caso aqui, os versículos 14, 15 e 16, eles dê mais ênfase aos materiais mais preciosos, incluía variedade mais ampla dos trabalhadores hábeis, né? Novamente, a grande quantidade de materiais é consistentemente salientada. A quantidade de ouro, de prata, ali no versículo 14, por exemplo, é impressionantemente enorme, mesmo para crônicas excedendo em muito as referências semelhantes a essa de materiais durante a monarquia unida, por exemplo. Pois bem, é incalculável o valor dos tesouros que Davi ajuntou. É incalculável o valor, a quantidade extraordinária que foi levantada por Davi.
Assim, Davi deu a Salomão a fortuna para construir o templo, as plantas, os operários e até mesmo a cooperação dos príncipes da terra, destacada no versículo 17 a 19. Mas o cerne, o ponto central da questão aqui é que Salomão ele tinha que entender que se o seu coração estivesse reto diante do Senhor, então Deus abençoaria o seu esforço. Não há nada automático em relação ao serviço do Senhor. Se estivermos reto com Ele, Ele fará com que o nosso esforço possa prosperar. Louvado seja Deus. Nunca esqueça disso, meu irmão. A ordem final de Davi a seu filho é: levanta-se e faça o trabalho. Isso nos faz levantar uma questão sobre os eventos de Crônicas do capítulo 22 até o capítulo 29, que pertence ao período em que Davi era rei, mas também pode estar apontando para uma corregência de Salomão, que era algo muito comum naquela época de acontecer. Não há indicação da idade de Salomão quando chegou ao trono, mas é possível que haja uma sugestão de corregência aqui. Ele foi coroado rei antes da morte de Davi, embora não se saiba quanto tempo antes isso tenha ocorrido. De acordo com 2 Crônicas capítulo 3, a construção do templo ocorreu no segundo mês do 4º ano do seu reinado. Assim, poderíamos argumentar a favor de uma corregência de 4 anos. A determinação de Davi em construir um templo proporciona uma possível motivação para que um acordo acerca da regência, da corregência, evitaria uma revolta no palácio que poderia pôr em perigo os seus planos, ou seja, os planos da construção do templo ao Senhor. Embora a debilidade física de Davi possa parecer descartar a forte liderança descrita neste capítulo, até mesmo nessa última fase do seu reinado, vários fatores parecem apoiar tal reconstrução. O ponto decisivo é que é impossível imaginar um papel central dado a Salomão em 1 Crônicas, como tendo acontecido antes das circunstâncias da confusão ali que culminaram no golpe fracassado de Adonias. O futuro de Salomão fora negligenciado antes que a sua dramática coroação decisivamente resolvesse o assunto da sucessão. De qualquer maneira, as atividades de Davi em 1 Crônicas, do capítulo 22 ao 29, não são inconsistentes com a idade avançada. Ele apenas é descrito como tendo feito pronunciamentos, orando, entregando as plantas do templo e iniciando um breve período de levantamento de fundo para o templo. Para completar o relato de Crônicas, o registro mais antigo relata que Davi pôs em prática suas instruções no último estágio do seu reinado, com o costumeiro vigor que ele tinha ao longo de toda a sua vida como rei. Além disso, se é correto considerar que em 1 Crônicas seja uma expansão das últimas palavras de Davi em 1 Reis, é provável que Crônicas tenha adiado a pressuposição básica de que Salomão foi feito rei. Parece, portanto, que Crônicas fez uma contribuição importante ao relato dos últimos anos ali da vida de Davi. Queridos, a ocasião no qual Davi dirigiu-se a todos os príncipes de Israel, ali no versículo 17, não é especificada e pode fazer parte ou não da Assembleia Geral dos capítulos 28 e 29, que veremos ainda mais para frente. Davi, novamente, no versículo 9, salienta de 3 modos distintos que a paz, de qual Israel desfruta, é uma precondição dada por Deus para a construção de um santuário. Com 2 das frases características de Crônica, os líderes são desafiados a participar com Salomão desse modo contínuo no reino de Salomão, as qualidades positivas associadas ao seu pai. Eles devem ajudar a Salomão, um termo que invoca fortemente a ajuda de Israel, ou melhor dizendo, a ajuda que Israel prestou a Davi. E eles devem buscar ao Senhor no versículo 19, como Davi havia buscado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A unção de Salomão como rei aconteceu em particular na presença dos líderes, a fim de assegurar o trono. Depois, o novo rei foi apresentado publicamente ao povo, lá no capítulo 28. Nosso Senhor Jesus foi ungido rei,
mas a sua apresentação pública ainda deve acontecer. Neste meio tempo, nós, os que cremos nele, devemos auxiliá-lo a construir o seu templo, a igreja. Davi recrutou os estrangeiros, os que não eram israelitas, para trabalhar ali na construção do templo. Contudo, o Senhor pegou pecadores, estrangeiros e peregrinos e transformou-os em cidadãos em que são pedras vivas no templo do Senhor. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus que o Senhor fez isso conosco. Davi explica como buscar e o que isso significa na prática: edificar o santuário. Como em outras passagens, buscar é mais um ato de obediência do que uma busca por orientação. E Davi novamente sublinha a sua importância. O templo futuro servirá a uma dupla função: alojar os utensílios sagrados da casa e especialmente a arca, e exaltar o nome do Senhor diante do povo. Vale ainda destacar uma curiosidade deste capítulo. Davi declara em 1 Crônicas capítulo 22, versículo 14, que havia doado 100 mil talentos de ouro para o futuro templo, só que no capítulo 29, ele afirma que foram apenas 3 mil talentos. E aí, diante disso, o que podemos entender? A resposta é muito simples, querido. Em 1 Crônicas, capítulo 22, sua doação para a obra do futuro templo, ela avisava que Salomão tivesse tudo o que fosse necessário quando iniciasse a construção. Mas no capítulo 29, Davi estabelece um novo fundo para a construção e por isso ele apela para as pessoas a fim de que contribuam com um novo donativo, ou seja, um donativo extra, de modo que complete a doação citada no capítulo 22. A linguagem do capítulo 29 é explícita nessa parte: fornecer grande quantidade de recursos, se referindo aos 100 mil talentos de ouro do capítulo 22, para o trabalho do templo do meu Deus. Ora, prata, bronze, ouro, ferro e madeira, bem como ônix para os engates e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedra preciosa e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus. Além de tudo, o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas, ou 3 mil talentos, de ouro puro de Ofim, e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo. Em outras palavras, Davi apresentava a necessidade de uma contribuição suplementar, maior do que a soma já dedicada ao primeiro projeto. Os nobres e os negociantes ricos seguiram o mesmo exemplo do seu rei e deram uma oferta adicional de 5 mil talentos e 10 mil dáricos de ouro, 10 mil talentos de prata, 18 mil de bronze e 100 mil de ferro. Não existe contradição entre os dois capítulos. O capítulo 29 registra um donativo posterior que suplementou o que foi doado no capítulo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, o povo doando com alegria. A primeira parte da doação foi para iniciar a obra, fez boa parte dessa construção. Mas Davi, ele sentiu em seu coração que precisava ainda mais, que precisava de uma doação extra, para que não faltasse recurso na construção do templo. Queridos, acredita-se que Davi, antes de que morresse, tenha deixado de 70% a 80% de todo o recurso necessário para a construção do templo. E como ele inicia o capítulo 22, falando que ele queria construir algo monumental, algo extraordinário, algo magnífico, formoso e cheio de glória, visto que todas as ações pudesse olhar e ver o quão extraordinário seria aquele templo. Nada mais justo do que levantar grandes recursos para poder fazer isso acontecer, né? Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. E até o capítulo 23. Amém. Que Deus abençoe. Fica com Deus.